Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok no chat para mim se estiverem me ouvindo, só para eu ter certeza que está tudo certo aqui. Boa noite, Matheus está aí, Paulo, Alessandra. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok para mim, por favor. Boa noite aí, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Alessandra deu um ok aí. Matheus, está ouvindo? Como que tá o som aí? Então vamos lá, pessoal. Vocês deram um ok aí, eu também consegui colocar um retorno aqui para mim, também estou me ouvindo. Ana chegou agora, boa noite, Ana. Beleza, estão me ouvindo. Então vamos lá, pessoal. Primeira live que a gente está fazendo, então é um prazer receber vocês aqui. O objetivo dessa live é a gente poder tirar um pouco de dúvidas aí em relação aos últimos capítulos. Tirar o retorno aqui que não está ficando legal. Então o objetivo é a gente poder tirar um pouquinho de dúvida em relação aos últimos capítulos aqui. Tá joia? Eu tinha mandado para vocês um formulário para que vocês respondessem, né? Para que vocês indicassem já algumas dúvidas para a gente poder começar já a ter um norte aí por onde começar com essas, para resolver as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Pessoal, vocês vão ver algumas vezes eu olhando para a câmera, outras vezes não, porque a câmera está numa tela e a tela que eu estou compartilhando com vocês está em outra, tá bom? Mas desculpem aí por isso. Vamos lá então. Eu tinha pedido para que vocês enviassem, né, algumas dúvidas. Então vamos lá. Primeira dúvida, pessoal com dúvida em relação à periodicidade das taxas, né? Das taxas. Se eu não estou enganado, essa é da atividade do capítulo 6 ou 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no fichário 6 ou 7. Perdão. Fichário do capítulo 6. Não é esse. Esse é da agência de viagem, capítulo 7 mesmo. Então vamos lá. O capítulo 7 pedia para vocês calcularem, né, um investimento aí de R$25 mil durante 12 meses. A primeira opção seria o investimento na poupança, rendendo 0,5% ao mês. O segundo investimento é um investimento de alto risco, que rende aí 45% ao ano. E, por último, nós temos o investimento na Bolsa de Valores, que rende 11%, 11,3% ao semestre. Ok? Então, alguns alunos conseguiram fazer tranquilamente, outros tiveram um pouquinho de dificuldade. Qual que é a pegada aqui desse tipo de questão? A fórmula que vocês conhecem, né? Vamos ver aqui o livro. A fórmula de vocês, ela tem uma exponenciação. O período, né, na fórmula de giro composto, ele é um exponencial aí para ser resolvido. Então, qual é a dica que eu deixei para vocês aí em relação a essa atividade? A gente não vai mexer na taxa.
Então, por exemplo, eu tenho aqui 12 meses, né, de período dessa aplicação. Aqui eu tenho 5% ao mês. Ok, né? A periodicidade da taxa é a mesma periodicidade do período. Os dois falam a mesma língua. Então eu tenho uma taxa que é mensal e eu tenho um período também que é mensal. Quando a gente passa para a segunda taxa, eu tenho uma taxa que ela é anual, 45% ao ano. Então muitas vezes, né, pode vir na nossa cabeça aí a ideia da gente trocar, né, mudar essa taxa. De repente a gente olha e fala assim, poxa, então 45% ao ano, eu tenho 12 meses no ano, vou dividir 12 por 45 por 12. Não posso fazer isso, porque ela é uma fórmula que tem o período como um exponente, ele é exponencial. Então, o que fica fácil para a gente fazer? Fica muito fácil a gente trocar o período, fazer o período conversar na mesma periodicidade da taxa. Então, aqui nesse segundo, ó, eu tenho a taxa de 45% ao ano e eu tenho 12 meses. Fica muito mais simples resolver esse exercício transformando 12 meses em um ano, ok? Vai ficar muito mais fácil para ser resolvida essa exponenciação se ela for um exponente elevado a 1, ao invés de ser um exponente elevado a 12. Quando a gente chega aqui na terceira possibilidade, a gente tem a taxa de 11,3% ao semestre e nós temos um período de 12 meses. Então, 12 meses tem quantos semestres? A gente sabe que em 12 meses eu tenho 2 semestres, ok? Beleza, pessoal? A principal questão que envolve aí essa questão da periodicidade, o principal ponto que nós temos aí é essa conversão da taxa para respeitar a periodicidade aí, do período. Tudo bem? O pessoal que está aí, que está online, que está no chat, dá um ok, responda para mim se ficou claro essa questão. Se vocês querem ver o exemplo de resposta que eu tenho, eu mando para alguns alunos, né, esse modelo de resposta. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha só o que a gente faz então nesse modelo de resposta aí para poder resolver esse exercício. Olha, no primeiro a gente mantém, né, o período de 12 meses para poder calcular os juros compostos aí daquela aplicação de 25 mil. A taxa é ao mês, certo? Então a gente trabalha o período ao mês. Agora olha na segunda aplicação, é uma taxa ao ano e a gente trabalha o período ao ano. E no terceiro a gente tem uma taxa semestral e a gente trabalha o período semestral. Beleza, pessoal? Essa era uma primeira dúvida que vocês indicaram. Ficou claro para vocês? Fica até mais fácil resolver assim, convertendo o período e não a taxa, beleza? Geralmente quando a gente faz isso, a gente diminui o expoente que vai estar na fórmula, ok? Responda para mim no chat, por favor, se está tudo certo, se vocês têm dúvida. Vamos lá então, continuando aqui. Deixa eu fechar essa aqui. O segundo ponto que vocês abordaram, a dúvida sobre o cálculo da agenda 7, é o que a gente está falando ali. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre esse exemplo, então, que a agenda 7 pode abordar mais uma questão. Em relação à taxa, né, o percentual que nós temos na taxa. Observem aqui na tela. Deixa eu colocar um programinha para auxiliar aqui.
Observem aqui, ó, a gente tem 0,5%. Quando a gente vai trabalhar isso na fórmula, a gente tem que extrair o percentual, né? Então, nós sabemos que um percentual nada mais é, por exemplo, 0,5% nada mais é do que 0,5 dividido por 100. Então, quando nós vamos trabalhar isso lá na nossa fórmula, nós devemos fazer essa divisão. E 0,5 dividido por 100 é igual a 0,05. Então, a mesma coisa acontece para as demais taxas. Ó. A segunda taxa é 45%. Nada mais é do que 45 dividido por 100, que é igual a 0,45. E a terceira taxa é 11,3%. Nada mais é do que 11,3 dividido por 100, que é igual a 0,1113. Ok? Então, sempre quando nós formos trabalhar aí dentro da fórmula, a gente precisa extrair o percentual, tá bom? Então é só fazer essa divisão, né? Só dividir por 100 para a gente poder usar dentro de cada uma das fórmulas. Ok? O Paulo está falando que fica mais fácil, né, Paulo? Fica mesmo, realmente fica mais fácil a gente converter a taxa e não converter aí converter o período e não mexer com a taxa. Fica muito mais fácil. Matheus também falando que ficou com dúvida aqui, né? Ficou com dúvida para resolver essa atividade. Os principais pontos dessa atividade são esses dois aqui. A conversão, fazer o período, nosso N, conversar na mesma periodicidade que a nossa taxa. Então aqui quem manda nessa brincadeira é a taxa, né? Quem manda é a taxa de juros. Então se eu tenho a taxa que ela é mensal, o período vai ser mensal. Se eu tenho a taxa anual, o período vai ser anual. Se eu tenho uma taxa semestral, o período vai ser semestral. Quem manda aqui é a taxa. Tudo bem? E também aí essa questão dos percentuais, né? Para usar na fórmula, a gente tem que extrair o percentual, basta dividir por 100. Tudo bem, pessoal? Se tiverem mais alguma dúvida, aí pode colocar no chat em relação a essa questão, que aí eu volto daqui a pouquinho para retomar, caso seja necessário. Beleza? Vamos ver o que mais a gente tinha lá. Posso fazer perguntas durante a live? Pode fazer pergunta durante a live. Cálculos de juros composto e de controle da produção. Bom, pessoal, quem mandou essa pergunta, se tiver aí, ó, juro composto foi o que a gente abordou agora, né? E essa questão do controle da produção. Se quiser ser mais específico aí, escrever a pergunta no chat para a gente poder responder, aí consigo atender melhor vocês aí. Ou então indicar qual que é o capítulo, qual é a atividade que ficou em dúvida, a gente pega lá no livro, pega no ambiente virtual para poder resolver. Beleza? Estamos aqui hoje para a gente ir com calma, conversando e poder sanar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Seria interessante mostrar uma forma de realizar os cálculos de maneira mais rápida para a prova. Coloquei, tá, beleza. Bom, uma fórmula mais rápida de fazer os cálculos. Os cálculos mais complexos que vocês terão na prova são os que eu apresentei agora para vocês. Na prova, vocês sabem que vocês não podem utilizar a calculadora, né? Então, uma dica que fica para a questão da exponenciação. Chegou na prova, o exercício pede uma exponenciação muito grande, 12 períodos, 8, 24. Fiquem desconfiados, provavelmente vocês precisarão fazer essa conversão. De repente a prova fala, o enunciado da questão fala que é 48 meses, mas te pede uma resposta, uma taxa anual, então a tua exponenciação vai ficar elevada a 4. Não vai ser uma exponenciação aí, por um fator muito alto. Então chegou na prova, percebeu que o período é muito grande, desconfia, fica ligado, presta atenção na periodicidade da taxa. Provavelmente vocês vão fazer uma conversão ali, vai ficar fácil para resolver. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tinha lá. Indica em relação à prova então, né? Não sei quem colocou a pergunta aqui. No dia da prova, vocês vão ter, se não me engano, 3 horas para resolver a prova.
São 3 capítulos que exigem cálculos. São 3 capítulos aí que tem um pouquinho de número para vocês fazerem. De repente, vocês podem achar que esses capítulos são mais difíceis para ser resolvidos. Façam o seguinte, deixa para o final. Vocês vão ver que com menos de 1 hora, com 1 hora aproximadamente, vocês vão resolver quase todas as questões teóricas. E vocês vão ter mais ou menos 1h30, 2 horas talvez, para resolver 6, talvez 8 questões de matemática. Então, tem dificuldade com os cálculos, tem algum probleminha? Deixa para o final. A hora que vocês acabarem todas as questões teóricas, dá uma respirada, levanta, toma um copo d'água, e aí vocês vão perceber que vocês terão ainda mais 1h30, talvez 2 horas, para resolver 6 ou 8 questões. Tá bom? Não fiquem preocupados, não é muito complexo, não é muito difícil. Tá joia? Vamos lá. Vamos ver o que mais. Estou sem entender o cálculo de porcentagem. Tá, um pouquinho de porcentagem que a gente viu nesses últimos capítulos. É essa conversão aí, né? Isso entrou um pouquinho de percentual aí nessas taxas. Agora o cálculo de porcentagem. Por exemplo, eu tenho lá 15 mil reais e eu consegui uma compra, um desconto de 10% na compra. Eu fui comprar um veículo por 15 mil e consegui 10% de desconto nessa compra. O carro custava 15 mil, um desconto de 10%. Como que eu calculo o percentual? O que eu vou fazer? Vou fazer os 15 mil vezes os 10%. Beleza? Com isso eu vou encontrar qual é o meu desconto. Ah, professor, mas os 10% aí, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima? Sim, tem que fazer a mesma coisa. 10% é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. Então, na hora de calcular na mão mesmo, como é que a gente faz? 15 mil vezes 0,1, que é igual a 1.500. Esse é o cálculo mais simples que a gente tem na aplicação de percentual aí, tá bom? Então, nada mais é do que acertar esse ajuste aqui, ó. Lembrar que quando tem um percentual, para você usar na fórmula, você tem que extrair o percentual, que basta dividir por 100 para extrair o percentual. Você só precisa dividir por 100 e você só precisa levar esse número para a tua fórmula depois, ok? Essa é uma dica básica aí para percentual. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a percentual, coloquem aí no chat, por favor. Beleza? Pessoal, vão dando um ok pelo chat aí, vai me dando uma resposta, porque como eu não consigo ouvir vocês aqui, então eu estou tocando, estou levando aqui a apresentação, estou tirando as dúvidas, mas se tiver qualquer coisinha, manda mensagem no chat que eu respondo para vocês. Eu estava estruturando aí a utilização de uma ferramenta que se chama Zoom, não consegui utilizar ela hoje, então caso vocês não conheçam ainda, vocês podem procurar no aplicativo do celular ou então no notebook para utilizar essa aplicação. Provavelmente a gente vai fazer mais lives e vamos utilizar essa ferramenta, porque aí eu posso falar com vocês. Em determinado momento eu libero o microfone de vocês, vocês vão falar comigo e aí vai ficar um pouco mais dinâmico. Então vamos continuar. Mais uma dúvida que mandaram aqui. Professor, não possui e-mail, tudo bem? Fiquei com dúvida no conteúdo de juro composto, pois acredito que esteja fazendo as contas erradas. Também não sei como converter uma taxa anual para semestral ou mensal. Pretendo conseguir estudar mais, por hora, beleza, confirma a presença. Então vamos lá, quem mandou essa dúvida, por favor, me responda aí se ficou claro a conversão da taxa, se ficou claro a conversão aí do período, os percentuais. Aqui eu não vou conseguir identificar quem mandou essa pergunta, mas a pessoa falou que estava aqui online. Então confirma para mim, por favor, se ficou claro, senão eu retomo, a gente volta aqui para tirar essa dúvida. Ok? Aguarda a resposta no chat. Vamos lá, próxima pergunta. Minha dúvida é como identificar os períodos no cálculo dos juros. São contados como dias. Os juros em porcentagem deverá sempre ser transformados em decimais. Vamos aqui de trás para frente. Então, os juros
em porcentagem deverá sempre ser transformados em decimais? Sim, os juros sempre devem ser transformados em decimais, conforme a gente viu aqui, ó. Eu tenho 5%, eu vou ter que transformar em decimal. Eu tenho que extrair o percentual, né? Então, sempre, para a gente utilizar na fórmula, a gente tem que fazer isso. Ah, professor, para eu fazer na HP 12C, calculadora financeira, eu preciso fazer isso? Não, a calculadora já faz isso para você, tá bom? Mas, para vocês se prepararem aí para o estudo de vocês, para a prova, vocês sempre vão fazer essa extração aí, ok? Sempre vai dividir aquela taxa que está sinalizada com percentual, vai dividir por 100 para poder chegar aqui no valor decimal e utilizar na sua fórmula, ok? Nem sempre é um valor decimal, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Voltando aqui, ó. Minha dúvida é como identificar os períodos no cálculo dos juros. São contados como os dias. O período vai ser de acordo com o enunciado, né? Então, ó, a gente tem lá, nesse exemplo, né, do exercício que vocês fizeram, 25 mil para ser aplicado durante 12 meses. Então, se eu tivesse uma taxa aqui que fosse diária, eu teria que converter 12 meses em dias, ok? Então, a resposta, não é sempre diário. Você não vai trabalhar sempre com a taxa diária, dividir por dias para depois multiplicar por meses, não. Você vai sempre fazer com que o período e a periodicidade conversem a mesma língua. Os dois precisam estar aí falando a mesma língua, né? Estar na mesma periodicidade. Então, quem manda nessa brincadeira é a taxa, ok? É a taxa que fala, que rege o negócio para a gente aqui. Então, se a taxa é mensal, o período vai ser mensal. Se a taxa é anual, o período vai ser anual. Se a taxa é semestral, o período vai ser semestral também. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Matheus mandou uma pergunta. Uma pergunta, professor. Se no caso cair uma pergunta... Só um instante. Se no caso cair uma pergunta para saber a variação percentual de um valor, como faz para calcular? Beleza, vamos lá então. Vamos colocar aqui um exemplo. Então eu tinha um carro que custava 15 mil. Esse carro agora passou a custar 16.500. Eu quero saber como calcular essa diferença. Então já fica claro para a gente aí, né? Que... Deixa eu colocar a calculadora do lado aqui. Já fica claro para a gente que teve um aumento de 10%, né? Eu coloquei os números fáceis aqui para a gente poder entender que nós tivemos um aumento de 10%. Tá? Mas na prova vai ter alguns números não tão fáceis assim, né? Caso seja exigido. Então como que a gente vai fazer? É simples, ó. A gente pega o valor ajustado, ok? Então o valor ajustado do carro aqui, 16.500. E eu vou dividir pelo valor original. Escuro demais. Vou dividir pelo valor original. Então vamos lá. 16.000, vou colocar a calculadora aqui para vocês. 16.500 dividido por 15.000. Encontrei 1,1. Com isso, o que eu faço? Eu subtraio 1 desse resultado e eu vou ter 0,1. Ok? E eu quero lembrar vocês disso daqui, ó. Quando eu tinha um número em percentual para transformar em decimal, eu dividi por 100, não é? Quando eu tenho um número comum e eu quero transformar ele em percentual, eu multiplico por 100. Então, esse resultado aqui, se eu quiser transformar em uma taxa, né? Se eu tiver que responder quantos por cento aumentou, eu vou pegar aquele 0,1 e multiplicar por 100, a resposta vai ser 10%.
Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Matheus, era isso que você queria saber? E a gente pode calcular o contrário também, né? Matheus, dá um ok para mim, por favor. Se era isso mesmo que você queria. Se era isso que você queria saber. Ó, só para dar continuidade, enquanto o Matheus dá um ok dá pra gente. A gente pode fazer o contrário também, né? Ah, meu carro valia 16.500 e eu vendi por 15 mil. Quanto que eu dei de desconto? Então, de 15 mil para 16.500, a gente aumentou 10%. Mas se fosse ao contrário, então a situação é diferente agora. Eu vendi meu carro, né, por 16 mil. Eu vendi meu carro por 15 mil, mas eu pedia dele 16.500. Eu dei um desconto para ele. Quanto foi meu desconto? Então, eu faço o contrário. 15 mil dividido por 16.500. Vamos na calculadora? Deixa eu ver na calculadora nova. 15 dividido por 16.500. Eu tenho 0,90909090 e por aí vai. Tá? Então, o que eu encontrei aqui? O desconto que eu tive. Para trazer para percentual, eu faço vezes 100. Vamos aqui na calculadora, vezes 100, perdão, faltou um menos 1, né? Menos 1 e depois o vezes 100. Então, 16.500 dividido por 15 dividido por 16.500 menos 1, ok? Eu vou ter 0,09009 vezes calculadora vezes 100. Então, nesse caso, vezes 100 é igual a 9,0909 por aí vai por cento. Ok? Vamos conferir? Vamos conferir se está ok? Se é isso mesmo? Como tem uma dízima periódica que o valor vai dar aproximado, tá bom, pessoal? Vamos conferir então. Eu tinha 16.500, eu dei 9,0909% de desconto. O que eu fiz na calculadora? 16.500 menos 9,0909% é igual a 15.000,15, né? Valor aproximado por causa da dízima. Então, vou voltar aqui ao chat. Mateus, por que subtrai por 1? Lucas perguntou. Mateus também perguntou por que subtrai por 1. Porque nós estamos calculando só a diferença da variação entre esses dois valores. Não sei se vai ficar claro para vocês, mas percebam que dentro de 16.500 eu tenho uma parte dessa, uma parte de 15 mil. Eu só quero saber quanto vale a diferença entre um e outro. Por isso que eu faço a subtração por 1. Então, ó, dentro de 16.500, eu tenho uma vez o valor 15 mil. Eu só quero calcular a diferença entre um e outro. Por isso que eu faço a subtração de 1 aqui, tirando uma parte inteira desse segundo valor. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Estou tirando uma parte inteira daquele valor. Ok? Conseguiram entender essa questão de ser uma parte daquele valor? Eu só quero calcular a diferença entre esses valores. Por isso, subtrai 1. Eu estou tirando uma parte. Quando a gente tem aqui esse 1,1, quer dizer que eu tenho um inteiro desse, uma parte total de 15 mil, mais 1/10 daquela parte. Então, se eu tenho essa parte inteira, o número 1, que vale uma parte, mais o 10% dele, eu vou encontrar 16.500. Lucas falou que entendeu. Quem mais tinha perguntado sobre isso? Não.
Nunca vai ser 2. O Lucas perguntou se fosse 33 mil seriam 2. Não, seria só uma variação percentual maior. A gente vai subtrair 1 porque é uma parte só. Então, imaginando outra situação aqui, ó. Um carro que valia 15 mil e agora ele vale 30. Posso pôr 30 mil aqui para ficar mais fácil? Ele valia 15 mil, agora ele vale 30 mil. Então, por que eu não vou subtrair 2? Deu o dobro do valor. Não, eu vou subtrair 1 por quê? Porque aquela parte original, aquela parte inicial é esse valor. Independente do valor que está aqui, eu vou subtrair 1. Então, se fosse um carro de 30 mil aqui e eu vendi por 33 mil, eu vou subtrair 1. Eu quero saber apenas a diferença entre esse valor e esse. Por isso eu subtraio 1. Eu tiro uma parte inteira daquele valor original. Ok? Então, de repente o carro custava 10 mil e agora eu vendi por 100 mil. Poxa, eu tive uma variação percentual muito grande, 10 vezes maior aí, né? Ok? Isso não importa. Quando a gente subtrai aquele 1, a gente está subtraindo uma parte inteira daquele segundo valor. Ok? Eu entendi que segue essa lógica. Lucas, Paulo entendeu? Pessoal, não segue essa lógica não, é sempre subtraindo 1, porque é uma parte, a parte inicial, em relação à segunda parte. Isso aí, Matheus, em qualquer situação a gente subtrai 1 para encontrar a variação percentual entre dois valores, tá bom? Sempre a gente subtrai 1, por quê? Porque a gente está tirando aquela parte inicial. Lucas, beleza, entendi. Paulo também, agora ficou claro, show de bola. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida nova aqui, então. Aqui eu respondi agora, né? Minha dúvida é como identificar os períodos no cálculo dos juros, os juros percentual. Tá bom. Tenho dificuldade em entender a fórmula de cálculo de juros de vários períodos, principalmente número de período que deve ser colocado. Pessoal, quem fez essa pergunta tá online aí? Já é o que eu respondi anteriormente. Deixa eu ler de novo. Tenho dificuldade em entender a fórmula de cálculo para juros de vários períodos, principalmente no número de períodos que deve ser colocado. Então, o número de período que a gente vai utilizar é sempre o número de período que a gente tem no enunciado, né? Óbvio que eu tenho que lembrar daquela regrinha de fazer o nosso período obedecer à periodicidade da taxa. Então, qual é o número de períodos? Para o exercício que eu tenho que calcular mensal, eu vou usar 12 meses. Qual é o número de período aqui para o anual? Nesse caso, é 1 ano. Qual é o número de período aqui para a taxa semestral? Nesse caso, são 2 semestres. Ok? Vamos lá, vamos ver. Também tive dificuldade em entender o cálculo da agenda 8 sobre a hora de trabalho de um profissional e o custo da produção. Vamos dar uma olhadinha na agenda 8. Agenda 8, deixa eu abrir um branco aqui. Aquela comparação, né, entre os dois tipos de produtos, um produto novo e um produto antigo, calculando o custo de produção. Vamos ver se está certo, página 135 e 136 do livro. São as páginas do livro antigo, né? Não.
deixa eu pegar o gabarito aqui para mostrar para vocês. Olha, pessoal, esse é o gabarito da resposta. É uma aluna da turma de vocês, a aluna Bruna. Agradecer aí pelo capricho, empenho, dedicação e todo cuidado em realizar um trabalho totalmente organizado e totalmente correto também. Parabéns mais uma vez a Bruna Cristina Gomes da Silva. Sua atividade ficou excelente. Então, ó, o que nós tínhamos nessa atividade? Deixa eu tirar a câmera aqui. Nós tínhamos, resumindo aí, né, uma empresa que faz serviço de limpeza. Essa empresa, ela ia limpar um escritório de 100 metros e ela encontrou um produto novo que iria reduzir o tempo de limpeza em 20%. Porém, esse produto novo, ele custa um pouco mais caro. Então, ó, o que a gente tem lá? O preço do produto atual, R$12, e o preço do produto novo, R$25. O que pegou aqui por muitos alunos, que eu fui corrigindo, que eu vi que aconteceu com vocês. Eu vi que muitos alunos se preocuparam em calcular quanto essa empresa poderia ganhar limpando mais escritórios com essa economia de tempo aqui, né? Com essa redução do tempo de 20%. Outros calcularam tempo de limpeza para apenas um único funcionário. E o enunciado fala, né, que para limpar um escritório você precisa alocar 3 pessoas, certo? São necessárias 3 pessoas para limpar esse escritório de 100 metros em 1 hora, ok? Então, outros falam assim, poxa, então se eu vou economizar aí 20% do tempo, eu vou mandar só 2 funcionários, tal. Então, na verdade, a ideia da comparação entre os 2 produtos é você utilizar a mesma equipe para você conseguir essa redução de tempo, tá? Então, se você tem lá 20% de tempo para limpar a menos, para limpar aquele mesmo espaço, você não vai reduzir a sua equipe para isso, também não vai calcular para um único funcionário. Então, eu vi que muitas pessoas erraram nisso daí. Então, a gente tinha lá o custo do salário dos empregados de R$350 mais 80%. Então, a equipe com 3 funcionários, ela custa R$350 mais os 80%, que vai dar, então, 630 para cada funcionário, ok? Esse cálculo do custo do funcionário por mensal é o mesmo para as 2 linhas de produto, tá? Até aqui alguma dúvida? Então, ó, R$350, que era o salário daquele funcionário, mais 80% de impostos, né? Cada funcionário custa para a empresa R$630, tanto para o produto novo, atual, quanto para o produto novo, ok? Então, ó, nós temos aproximadamente aí, né, no mês, 22 dias que podem ser trabalhados. Nós temos aproximadamente 8 horas trabalhadas por dia. Então, ó, 630 dividido pelos 22 dias, eu vou ter R$28,63 por dia, é o custo de um trabalhador. Depois, dividido por 8 horas, eu vou ter R$3,57 por hora trabalhada de um único funcionário. E aí eu vou ter 3 funcionários trabalhando, vou ter R$10,73 de custo de mão de obra, ok? Até aqui tudo bem? O que nós temos depois? Ó? Os R$10,73, perdão, aqui ficou o valor errado, somado aos R$12 do custo. Atentem-se para que para limpar um escritório de 100 metros em 1 hora, com o produto atual você gasta R$12, com um produto novo você gasta R$25. Então, depois que eu calculei o custo de 1 hora trabalhada de 3 funcionários, eu vou somar
com o valor do produto atual, aproximadamente R$ 22,73. Ok? Esse é o custo do produto atual. Depois que eu calculei aquilo lá, o que eu tenho? Um outro produto que ele me dá 20% de economia em tempo. Ou seja, aquele custo de mão de obra por hora, ele fica 20% mais barato. Tá? Então, ó, a Bruna, né, ela calculou isso daqui nessa parte, a hora que foi calcular o valor por hora. Poderia ser calculado aqui no final também, né? Depois de achar os 10,73, eu tiro os 20% daqui e somo com um produto novo. Então, o mesmo cálculo, ó. Encontramos o valor do dia, encontramos o valor da hora, vamos descontar os 20%, calcular por 3 funcionários e somar então com o valor da linha nova. Então eu vou ter lá R$ 33,59 de custo de limpeza daquele escritório de 100 metros. Tudo bem? Então, para limpar um escritório de 100 metros, ou eu gasto R$ 22,00, ou eu gasto R$ 33,59. Ah, gastei menos tempo. Sem problema, mas o custo daquele trabalho ficou um pouco mais caro. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida em relação a isso daqui? A aluna ou aluno que fez essa pergunta, se tiver aí, quiser se identificar, perguntar alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. O Lucas entendeu, era em relação àquela questão anterior ainda, né? O Paulo agora ficou claro, a Alessandra fez um joinha. Ficou claro então para vocês aí? Pessoal, vou fazer uma pausa aqui rapidinho para tomar um copo d'água. Caso vocês queiram, só escrever no chat aí que eu já retorno para responder para vocês. Lá de volta aqui com vocês. Alguma dúvida aí, pessoal? Entendimento do cálculo do valor futuro. O valor futuro a gente abordou nas questões aqui em cima, né? Quando a gente falou do capítulo 7. Ainda, caso tenha ficado alguma dúvida. Bom, pessoal, acho que era isso. O objetivo era responder, tirar algumas dúvidas de vocês aí. Se tiverem mais alguma coisa, escreve rapidinho no chat que eu já dou uma olhadinha. Vocês gostaram? Deu para ficar claro? Esclareceu? Ficou mais tranquilo? O que vocês acharam? Vamos marcar mais uma vez para a semana que vem? Semana que vem não, né? Semana que vem vocês têm uma semana de recesso. Então, a partir de segunda até na sexta-feira, vocês têm uma semana de recesso. Aproveitem para colocar em dia, caso tenha alguma atividade em atraso. Na outra semana a gente retorna. E caso vocês acharem produtivo, a gente pode marcar mais uma vez aí uma live na quinta-feira ou na quarta-feira. Vocês podem enviar mensagens para mim no Correio Tech indicando qual é o dia mais adequado para vocês participarem da live. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agradeço a participação de vocês e os alunos que perguntaram, que participaram, que enviaram as perguntas.
Na outra semana, não semana que vem, na próxima, a gente marca mais uma vez. Vou tentar disponibilizar o aplicativo Zoom, que é um aplicativo que facilita para a gente poder conversar. Vocês poderão falar comigo, né, durante a live. E aí vai ficar mais fácil para entender a dúvida de vocês e poder explicar para vocês aí, esclarecer todas as dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a participação, um grande abraço. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, manda pelo Correio Tech. Aproveita a semana que vem para poder colocar tudo em dia. A agenda 9 é para entregar no dia 21 mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu calendário. A gente vai estar de recesso. Eu só vou voltar a corrigir as atividades no dia 27. Então dá para esticar um pouquinho o prazo, mas eu gostaria que vocês, principalmente quem tiver atividade atrasada, aproveitar o prazo aí, né, essa semana extra, para colocar tudo em dia. Ok? Mas eu só vou voltar a corrigir no dia 27, então. Beleza, Matheus? Eu que agradeço a participação. Que bom que ficou claro, que bom que sanou todas as dúvidas aí. Bom, então vamos encerrar, pessoal. Um forte abraço. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no ambiente virtual, que eu estou esperando vocês lá. Valeu, até a próxima.